Bom, para falar sobre o assunto, a gente está recebendo agora aqui no estúdio o Ariel de Castro Alves. Ele é conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Ariel, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tem te entrevistado aí nos últimos dias, nas reportagens, mas é sempre bom ter você aqui com a gente no estúdio. Obrigada. Ok, eu que agradeço. Como é que você está avaliando tudo isso aí? Então, nós vemos com extrema preocupação. Primeiro ocorreu o desaparecimento, nós já acompanhamos desde o início, quando esses jovens desapareceram no dia 21. Naquele momento surgiu uma mensagem de WhatsApp, um áudio, que o Jonathan, um dos jovens desaparecidos, falando da batida policial, tinha encaminhado para uma adolescente e ele relatava que tinham sofrido um enquadro, tinham sido parados pela polícia, estavam sofrendo esculacho, quer dizer, agressões. E após isso, após essa mensagem que essa adolescente recebeu por volta de 11 horas do dia 21, esses rapazes jamais foram vistos. E depois, no último domingo, tivemos o encontro dos corpos, sendo que na sexta-feira nós estivemos com o secretário de Segurança Pública, levamos os familiares e cobramos um empenho maior. Foi daí que o secretário anunciou as buscas nas matas, porque as famílias estavam fazendo por conta própria essas buscas. Eles nos relataram que iam em grupos de 20, de 30, para dentro das matas, cavavam em alguns locais, procurando até os corpos dos próprios jovens. E nós pedimos, então, que a polícia fizesse esse trabalho. E que acabou acontecendo o encontro dos corpos através de uma denúncia de um agricultor ali daquela região de Mogi, que sentiu o cheiro, viu a movimentação de urubus, enfim. Mas eu queria pular essa parte, que isso já é conhecida, é uma história tristíssima e já é de domínio público, para te perguntar o seguinte: agora tem uma suspeita de que pode ter sido a situação, a cena do crime pode ter sido plantada até por criminosos, e pelo menos a polícia hoje ou ontem já começou a falar sobre essa hipótese, em função da história dos calibres das balas. Parece que é uma bala de uso da polícia, mas a polícia diz que essa cena do crime poderia ter sido plantada por criminosos. Como é que você acompanha isso e você avalia essa possibilidade? Qualquer conclusão nesse momento ainda é precipitada, nós não podemos fazer nenhum pré-julgamento, mas existem várias linhas de investigação. Uma das linhas é exatamente a possibilidade de participação de agentes do Estado, até de policiais, de ter o envolvimento de grupo de extermínio, principalmente a partir dessa mensagem de áudio do enquadro policial e também do tipo de armamento, do tipo de calibre que foi encontrado próximo aos corpos, Não os corpos dos disparos, segundo os legistas do IML, concluíram que seriam de 38 e de .12. E no caso dos cartuchos, o calibre seria de .40, que foram encontrados próximos aos corpos. Além disso, jogaram cal, que é um elemento que colabora, acelera o processo de decomposição dos corpos. Então, tudo foi bastante planejado. Nós temos 5 homicídios qualificados que teriam ocorrido com crueldade, também com emboscada, com traição, e temos a ocultação de cadáveres. Então, são crimes extremamente graves. Bom, o governo já negou uma perícia externa, mas tem um segundo pedido dos familiares no sentido de ter peritos de fora do processo acompanhando a avaliação dos corpos. Você acha que vai ser aceito? Você acha que é importante isso? É necessária essa perícia externa? Nós estivemos com os familiares no IML e eles questionaram um pouco a demora de terem que buscar prontuários médicos, odontológicos, O que nos foi informado pelo IML é que os corpos estavam irreconhecíveis, então seria necessário que fosse feita a análise através das digitais, com base na identificação do Instituto de Identificação do Estado, mas também com base em prontuários odontológicos e médicos para verificar a questão dos ossos e das arcadas dentárias. Então, os familiares providenciaram esses documentos e levaram para o IML. Mas os familiares pediram que se tivesse um acompanhamento externo, porque nós estivemos no IML e o IML prontamente nos atendeu, tivemos
total acesso, mas nós não somos peritos, né? Então nós nos prontificamos a levarmos peritos, né? Também médicos legistas que já atuaram até em processos bastante complexos de identificação, como o da ossada de Peruso. Então a Secretaria Municipal de Direitos Humanos ofereceu para o IML esse acompanhamento. Inicialmente não foi aceito, o CONDEP fará um novo pedido agora, também acionamos a ouvidoria de polícia para que ocorra um pedido conjunto. Na verdade, ninguém quer substituir o trabalho do IML, é só um acompanhamento, um apoio, porque nós também acreditamos na seriedade do Instituto Médico Legal. E até para agilizar, né, Ariel, esse processo, porque os familiares já decidiram, como a gente falou agora há pouco aí na reportagem do Dimas, que todos os corpos serão velados juntos. Eles não querem hoje, até eles já poderiam tirar alguns corpos que estão identificados para fazer o velório, o enterro, mas eles decidiram que os 5 serão velados juntos. Então, quanto antes tudo tiver identificado e encaminhado para o velório, para o enterro, para a família poder concluir essa situação que deve estar sendo realmente muito penosa, muito dolorosa, né? Sim, é um processo aí de luto, né? Um processo de um drama muito forte nessas famílias, a angústia muito grande, e é claro que a gente precisa o mais rápido possível dar uma resposta para esses familiares. O crime nós já temos, os corpos nós já temos, apesar de faltarem algumas identificações, mas nós já provavelmente são os corpos deles mesmos. Agora precisamos descobrir a autoria, e para o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o que interessa é descobrir quem são os autores. Nós não queremos também fazer nenhum pré-julgamento, nós queremos a punição, sejam criminosos comuns, sejam policiais ou seja um grupo de extermínio. Ariel, antes de encerrar com você, eu queria dividir só com você também e com o telespectador uma notícia que chegou para a gente ontem sobre uma pesquisa muito preocupante que diz respeito com a questão do uso do álcool e diz respeito à questão do trânsito. Então, só te peço um minutinho que eu vou chamar essa reportagem e a gente volta a conversar para fechar o nosso Repórter São Paulo. Olha só, gente, 4 em cada 10 mortos no trânsito aqui da capital paulista tinham álcool no sangue. Foi isso que mostrou uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que foi divulgada ontem à tarde. Se apenas motoristas e passageiros forem considerados, ou seja, se forem desconsiderados os pedestres, o índice aumenta ainda mais e chega a quase 60%, 6 em cada 10. Esses acidentes ocorreram principalmente nos finais de semana e à noite. A pesquisa avaliou também mortes violentas em geral. Entre as vítimas de homicídio, o número de pessoas com álcool no sangue chega a quase 35%. 3 em cada 10 estavam alcoolizadas. A maioria das vítimas era de homens brancos, com mais de 30 anos, baixo nível de escolaridade e residentes na capital paulista. O levantamento foi feito com base em dados de 365 autópsias que foram realizadas no Instituto Médico Legal da capital entre junho de 2014 e dezembro do ano passado. Tá, e álcool e direção não combinam, a gente sempre soube disso. Para fechar com você, Ariel, próximos passos do CONDEP com relação a essa história dos jovens? Nós agora continuamos acompanhando os trabalhos no IML para que se concluam as identificações e as liberações de todos os corpos. Também estamos acompanhando as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Corregedoria de Polícia. Temos alguns familiares que procuraram conselheiros do CONDEP relatando ameaças, intimidações. Então, nós teremos reunião com esses familiares para que eles formalizem essas denúncias e possamos tomar medidas, inclusive, de possível proteção. Pedido de proteção, daquele pessoas. Programa de proteção à testemunha. Se for o caso, até incluir em programas de proteção à testemunha. Então tá bom. Ariel, obrigada. Você quer dividir algum telefone do CONDEP? É importante para as pessoas? O telefone do CONDEP é 3104-4429. Então, 3104-4429. As pessoas podem também procurar, até se tiverem alguma denúncia sobre esse caso e sobre outros casos que envolvam violações de direitos humanos, impunidade, que o CONDEP também atua na fiscalização dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Ariel de Castro Alves, obrigada sempre pela participação, sucesso aí, boa sorte no trabalho, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e aos telespectadores da TV Brasil. Gente, ótima tarde para vocês, a gente volta amanhã. Até lá, tchau.